caras amigas, caros amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Nesta quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, a liturgia propõe para a nossa meditação uma parábola da catequese do evangelista Mateus, correspondente a Mateus 20, de 1 a 16. Os capítulos 19 e 20 do Evangelho contêm uma série de episódios ocorridos ao longo da viagem de Jesus, indo da Galileia até Jerusalém, onde concluiria seu ministério com a morte de cruz. Cada cena corresponde a um tópico do ensinamento do Mestre para os discípulos, a quem confiaria a tarefa de levar adiante a missão de anunciar o reino de Deus por toda parte e a todas as pessoas. Entretanto, tendo o Evangelho sido escrito lá pelos anos 80, o catequista Mateus aproveita para orientar sua comunidade sobre o modo de proceder nos passos de Jesus de Nazaré, enquanto comunidade do reino. Mateus 20, de 1 a 16, narra a parábola dos operários contratados ao longo do dia para trabalhar como diaristas numa vinha. O dono da vinha sai bem cedo, por volta das 6 horas, para contratar trabalhadores, combina o preço de 1 denário por dia e os manda para a vinha. Faz a mesma coisa às 9 horas, com a promessa de lhes pagar o que for justo. Quando sai lá pelo meio-dia e pelas 15 horas, manda para a vinha os que encontra sem abordar a questão do pagamento. Lá pelas 17 horas, estando a jornada para se concluir, dá mais uma volta para contratar trabalhadores e pergunta aos que encontra: por que vocês estão aí o dia inteiro sem trabalhar? A resposta era óbvia: porque ninguém nos contratou e os mandou para trabalhar apenas 1 hora. Em conformidade com a lei mosaica, no final do dia, os empregados foram chamados para receber seus salários. Com relação aos assalariados pobres, estava prescrito na lei: pagar-lhe-ás o salário a cada dia antes que o sol se ponha, porque é pobre e disso depende a sua vida. Deuteronômio 24, 15. O administrador foi orientado a começar o pagamento pelos últimos, dando-lhes 1 denário, preço de uma diária completa. E todos receberam o mesmo pagamento, tanto os que trabalharam o dia inteiro, quanto quem trabalhou apenas 1 hora. Os da primeira hora protestaram por não aceitarem ser igualados com os da última hora, que não suportaram o peso do dia e do calor como eles. Parecia-lhes justo receberem proporcionalmente ao tempo de trabalho, porém, considerando que os da última hora receberam uma jornada inteira. O vinhateiro responde não ter sido injusto, por 2 motivos. Por um lado, lhes havia pagado a diária combinada. Por outro, tinha direito de fazer com seu dinheiro o que lhe parecesse bem. E ainda lhes denunciou uma ponta de ciúme por ter sido bom com os que trabalharam menos tempo do que eles. Pois bem, os discípulos de Jesus não foram confrontados com uma simples historinha de crônica a respeito de um vinhateiro esquisito que agiu de forma não convencional. Com ela, o mestre chamava a atenção para o modo como Deus trata a humanidade, por ser uma parábola para falar das coisas do reino. Como diz Jesus, o reino dos céus
é comparável. Jesus ofereceu uma chave para resolver uma problemática que com certeza acontecia na comunidade de Mateus. Havia quem se julgasse possuir mais mérito diante de Deus por ser membro antigo da comunidade, a ponto de olhar para os recém-chegados com superioridade e com dureza. Esses eram os pequeninos, maltratados, escandalizados pela liderança, como se fala em Mateus 18, 5 a 11. Uma visão equivocada pensava a comunidade formada por uma espécie de hierarquia, com os veteranos no topo e os recém-chegados na base. O ensinamento de Jesus era claro. Aos olhos de Deus, todos têm o mesmo valor e são dignos dos mesmos méritos. Quem pensa diferentemente segue na contramão do reino de Deus, mais claramente, segue na contramão de Deus. Esse elemento fundamental na compreensão da comunidade cristã coíbe toda sorte de arrogância, carreirismo, complexo de superioridade, de vanglória, pois a régua de Deus coloca todos e todas no mesmo patamar, pois, como dirá Jesus em Mateus 23, 8, vocês são todos irmãos e irmãs. Jesus conclui a parábola no versículo 16 com uma constatação fulminante. Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Aliás, em outras passagens, o mestre também virou de ponta cabeça certos esquemas humanos aceitos como evidentes. Por exemplo, aquele que quiser tornar-se grande entre vocês, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o que serve vocês. Mateus 20, 26, 27. Ou então, o maior dentre vocês será aquele que serve vocês. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 11, 12. Que bom se assim fosse em nossas comunidades. Convido todas e todos a trazerem para a oração suas comunidades de fé e passá-las pelo crivo da catequese evangélica de hoje. Será preciso nos convencermos de que só seremos comunidade do reino quando compreendermos que Deus ama e cuida de cada um de nós com a mesma bondade e a mesma ternura, pois seu modo de proceder não comporta privilegiados, amiguinhos, favoritos, tampouco hierarquias. Aliás, caso devesse escolher, Deus privilegiaria os últimos e os descartados, como na parábola. Ficaria do lado dos que não têm ninguém por eles. Tenham todos e todas um fecundo tempo de oração.